investigador Tim Morozov estava em mais uma casa assombrada, e ele retornou a esse local na tentativa de fazer um ritual para libertar o lugar. E enquanto ele ainda estava do lado de fora, foi possível ver alguma coisa se movimentando dentro da casa. Depois disso, ele entrou na casa e começou a sua investigação. E lá dentro, em um espelho, foi possível ver alguma coisa muito estranha passando. Não dá para saber ao certo o que era aquela coisa que passou ali. No entanto, enquanto ele falava para a câmera, alguma coisa passou atrás dele. Наоборот, замкнуть его в этой кукле. Да, это звучит все очень странно. Enquanto ele estava ali filmando, a iluminação dele caiu sozinha, deixando ele na escuridão. Após isso, foi possível ver uma boneca muito estranha em cima de um móvel. Só que, para a surpresa dele, essa boneca desaparece, sem deixar vestígios. Блин, давай же. Depois disso, ele começou a fazer uma espécie de ritual. E enquanto ele estava ali, uma coisa muito estranha aconteceu. Ele ficou muito assustado com o que havia acontecido, só que não demorou muito tempo para ele ser atacado por uma força invisível. Ele é atacado, chegando a sair do chão, e assim que ele cai, avista aquela boneca parada perto da porta. E um pouco mais tarde, essa mesma boneca é vista se movendo durante um ritual. Ao encerrar o ritual, ele decide levar essa boneca embora com ele, para que ela não venha fazer mal para qualquer pessoa desavisada que se atreva a entrar nessa casa. O canal Terror ao Extremo estava investigando um local muito sinistro do México, que muitos conhecem como o Túnel do Diabo. E esse local é muito visitado por feiticeiros para fazerem rituais de magia obscura. E nessa noite, mesmo com a chuva, eles estavam dispostos a ir a fundo nessa investigação. E enquanto eles estavam investigando, acabaram filmando uma coisa que deixou eles completamente arrepiados. Mira, Leo, creo que ahí hay una bola de fuego, ¿viste? Una fogata. Sí, sí, sí. ¡Ah, no! ¡No te pases! No. Eles avistaram ao longe o que parece ser uma fogueira. Só que logo a seguir, eles viram um fogo subindo bem na frente deles. E temendo que pudesse ser algum bruxo, eles se aproximaram com cuidado. Mas quando eles chegaram perto, não encontraram nenhum sinal de alguém que pudesse ter feito aquilo. Mas não foi apenas isso. Nessa noite, quando eles estavam dentro do túnel do diabo, começaram a escutar um ruído que parecia ser uma pessoa chorando.
Uy. Familia, de verdad estoy escuchando. Depois disso, eles foram até a outra extremidade do túnel, mas acabaram não encontrando nada. Então eles decidiram apagar as luzes para tentar filmar alguma coisa. E nessa hora, algo estranho apareceu na filmagem. Pero no sé qué sea. ¿Qué es eso? Otra vez ahí arriba. No se alcanza a apreciar bien, pero me imagino que debe haber una salida por allá. Estuviera allá arriba. Pero vean cómo se ve esto. En verdad. Mesmo no escuro, deu para ver alguma coisa caminhando na direção do investigador. E essa coisa anda de uma forma muito lenta, parecendo ter o corpo emborcado. No dia que eles fizeram essa filmagem, eles não perceberam nada, mas disseram que sentiram um cheiro muito forte perto deles. E essa filmagem só serviu para confirmar que alguma coisa muito bizarra habita aquele túnel. Um homem estava investigando um bosque que fica em sua cidade. E era uma noite bem escura. E enquanto estava ali filmando, ele começou a escutar alguns ruídos estranhos que ele não sabia de onde estavam vindo. E não levou muito tempo para ele dar de cara com algo extremamente assustador. Nessa noite ele viu uma criatura muito bizarra. E enquanto ele estava ali olhando sem saber o que era aquela coisa, uma outra criatura surgiu e deu um grito na direção dele. E foi nessa hora que ele teve que sair correndo. Ele sai correndo o mais rápido que pode. E quando olha para trás, ele vê duas criaturas demoníacas correndo atrás dele. E logo após isso, o vídeo acaba repentinamente. Esse é mais um vídeo do canal JJPD Produções. E eles são os verdadeiros mestres dos efeitos visuais. O canal Arquivo Extinto estava investigando um local que possui uma história muito terrível, pois esse local pertencia a um grupo de mulheres conhecidas como as Poquiantes, que era um grupo formado por 4 irmãs, que nos anos 50 e 60 juntas faziam outras mulheres se submeterem a coisas horríveis, para assim obterem lucro com elas, se é que vocês me entendem. E nesse local onde o Arquivo Extinto estava investigando, é um dos muitos locais que elas usavam para ganhar dinheiro com essas mulheres. E muitas delas acabaram tendo as suas vidas findadas nesse local. E como prova disso, na primeira visita que eles fizeram a esse mesmo local, acabaram vendo algo, no mínimo, muito assustador. No mames, güey. No mames, cámara 2. Após passarem por esse momento, eles decidiram retornar a esse local em uma outra ocasião. E assim que chegaram lá, o portão misteriosamente se abriu sozinho na frente deles. Estamos llegando. Aquí está la...
Após isso, eles continuaram a investigar o local. E o tempo todo eles ficavam escutando o que pareciam ser choros e até batidas em uma porta de ferro que havia naquele local. Tudo isso é muito estranho e bizarro, mas em uma certa construção era possível se escutar com mais nitidez aqueles choros e lamentos. Não há como negar que esse local é muito assustador e bizarro. Porém, enquanto um deles estava ali tentando contato, uma coisa terrível aconteceu. Dark. Oscuro. Oscuridad. ¿En lo oscuro? I've been watching you. ¿Me has estado observando? No mames. O boné dele foi arrancado da cabeça de uma vez só. E após isso, Alex ficou assustado e começou a entrar em contato com Kevin para poder vir ajudá-lo. E assim que Kevin chegou, ele contou o que havia acontecido. Então, após saber de tudo o que havia acontecido, eles acharam melhor encerrar a investigação naquela noite. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Dark Ghost, e nessa ocasião ele estava investigando um acampamento abandonado. E esse local foi abandonado após um afogamento acontecer ali. E desde então, o acampamento se encontra vazio, e poucas pessoas têm coragem de se aproximar desse local, pois acreditam que um espírito muito furioso assombra esse acampamento. E durante essa investigação ainda era dia. E mesmo assim, coisas bizarras aconteceram. A primeira coisa eram batidas que podiam ser escutadas por todo o local. Depois disso, ele vai até aquele quarto, e lá dentro, presencia uma cena muito estranha. Ele fica ali observando aquele travesseiro se movendo. E enquanto ele está observando, passos são escutados atrás dele. Então na mesma hora ele vira, mas acaba não encontrando nada. Só que para piorar, quando ele sai, percebe que esses passos estão vindo em direção a ele. E nesse mesmo dia, ele presenciou uma outra porta se movendo sozinha. O momento mais arrepiante foi quando ele estava dentro de um quarto e de repente escutou uma coisa que deixou ele completamente apavorado.
Ele mais uma vez escuta aqueles passos, só que dessa vez eles estão acompanhados de uma voz desencarnada, que emite um ruído que parece ser um lamento abafado. O investigador acredita que essa seria a manifestação do espírito do rapaz que perdeu a vida nesse acampamento. Um caso muito bizarro aconteceu aqui no Brasil. Um rapaz estava comemorando o seu aniversário e ele estava muito feliz. No entanto, na hora dos parabéns, uma coisa muito assustadora e inesperada aconteceu. Esse vídeo foi postado no TikTok por uma conta identificada como René BNU. E esse vídeo vem chamando muito a atenção, pois o fato das velas terem se apagado sozinhas é muito estranho. E chegaram a dizer que ele poderia ter usado algum tipo de truque para as velas se apagarem. No entanto, ele diz que é apenas um bolo normal e velas que custam R$ 3,99. E ainda afirma que naquele dia ele estava comemorando em um local fechado e não teria como as velas se apagarem daquele jeito. E em um outro vídeo, ele acende as velas em um local aberto e podemos ver que elas não se apagam sozinhas, como aconteceu naquele dia. Como vocês podem ver, ó, tô fora de casa, circulação de ar normal. Elas não se apagam, não posso mexer, faço qualquer coisa, mas não se apagam igual se apagou no vídeo anterior. Agora me diga aí nos comentários, seria isso sobrenatural ou existe a possibilidade de ser apenas um truque? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião.